Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 125 do dia 26/6. Uma leitura muito importante que nós vamos dar início hoje. Encerramos o reinado de Salomão e nós estamos entrando hoje no reino dividido, ou seja, as 12 tribos que nós falamos, acabamos de falar da cronologia das 12 tribos, 10 tribos que ficava ali simbolizando o reino do norte e as tribos de Israel, e dividido depois 2 tribos que ficaram para o reino do sul, que ficaram com Judá e Benjamim. Vamos falar agora sobre as tribos ali de Israel, o reino do norte. Segunda Crônicas, capítulo 10, versículo 1 até o 19. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para este povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinham da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias, filho de Nebate. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão,
chefe do trabalho forçado. Mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. 1 Reis, capítulo 12, o verso 20, vai falar sobre Jeroboão torna-se rei de Israel. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. O rei conduz o povo à idolatria. Essa foi a parte de, vamos aqui, 1 Reis, capítulo 12, do versículo 25 até o 33, vai falar sobre o rei e conduz o povo à idolatria. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Segundo a Crônicas, capítulo 11, o versículo 15, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 até o 10, vai falar sobre o altar usado para o mal. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao mar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso. Aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus:
Interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. 1 Reis, capítulo 13, do versículo 11 até o 32, vai falar sobre o juízo pronunciado por um homem de Deus. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. E aí o pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E pegou, e depois que de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo de uma grande árvore. Ele perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faço voltar com você para a sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse? Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta
para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo, e se lamentaram por ele, cada um exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Em continuidade e sendo paralelo no mesmo período, vamos continuar aqui com o reino do sul, Judá, que era formado por Judá e Benjamim. 1 Reis capítulo 12, do versículo 1 em diante até o 19. Mau conselho causa revolta entre as 10 tribos. 1 Reis 12, verso 1. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminuiu o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Aí perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado? Torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Então, pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão. Segundo a orientação dada pelo rei, voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes? Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinham da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas, quanto porém os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi
e assim permanece até o dia de hoje. 1 Reis 14, o versículo 21, vai falar para nós sobre o período que Roboão torna-se rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Segundo a Crônicas, capítulo 12, o versículo 13, nos diz assim: o rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã. 1 Reis, capítulo 12, verso 21 até o 24, vai falar sobre advertências para não lutar contra Israel. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. E, entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Segundo a Crônicas, capítulo 11, versículo 1 e o 2. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrear contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 11, do versículo 13, apenas o 13, vai falar para nós, do 13 até o 17, sobre a influência espiritual. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens, e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Segundo a Crônicas, capítulo 11, do versículo 5 até o 12, vai falar sobre fortificações. Roboão morou em Jerusalém e construiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Betesur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Segunda Crônicas, capítulo 11, do verso 18
até o 22, 23, para encerrar a leitura de hoje. Vai falar sobre a família real. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe, neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abiás, Atais, Is e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Então garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Amém. Até a próxima leitura, onde vamos falar sobre a apostasia de Roboão, que pertencia ao reino de Judá.